Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje gravando um pouco mais cedo, sábado, né? A gente acaba ficando um pouco mais tranquilo, graças a Deus. O dia tem sido maravilhoso e a gente então consegue parar um pouquinho mais cedo para fazer o nosso devocional, para estar com o Senhor, para fazer a leitura. Hoje tem bastante coisa para eu fazer aqui, vou gravar aula também daqui a pouco. E tem sido muito bom, né? O dia tem sido maravilhoso. Vamos orar? E a gente então vai continuar aqui nossa leitura, fazer o texto de hoje para dar continuidade. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigada por esse final de semana que está começando. Hoje, sábado, Pai, dia 13 de agosto, e eu sou muito grata ao Senhor, Pai, por mais um dia, por tudo que o Senhor já fez até aqui e por tudo que eu sei que o Senhor vai fazer nos nossos dias daqui para frente também, Pai. Queremos cada dia mais, Senhor, mergulhar fundo na Tua palavra para compreender, para entender os Teus propósitos. Cada ano, Senhor, cada momento que eu leio as passagens, Senhor, cada tempo que o Senhor me leva a ler né, esses textos, mais me alegra, Senhor, porque o entendimento ele vai começando a se abrir cada dia mais e então ano após ano o entendimento vai aumentando, o Teu Espírito Santo pode ir construindo algo mais forte, algo mais profundo e assim a gente vai compreendendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Muita fome, muita sede da Tua palavra é o que nós desejamos ter cada dia mais. Obrigada, Espírito de Deus. Fica conosco nesse dia, ministra aqui a nossa mente, o nosso coração, que o nosso espírito possa absorver tudo que o Senhor tem para nós nessa leitura de hoje, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, hoje, dia 13 de agosto, e a gente vai continuar um pouquinho dentro do livro de Ezequiel, e em seguida a gente vai ler um pouco de Jeremias hoje, né? Jeremias está nesse contexto, desse momento da história. Nós estamos nos aproximando da destruição, né, de Jerusalém, do exílio completo ali de todo o povo de Jerusalém. E então o desfecho né, dessas profecias para aquele momento da história onde o Senhor realmente traria grande destruição, toda a impiedade seria então trazido juízo da parte de Deus sobre Judá e sobre Jerusalém, sobre todo Israel, na verdade, né? Porque ele falou ontem para nós, mostrando das duas irmãs adúlteras, né? Que palavra forte, que palavra terrível, mas como é bom ver Deus realmente falar ao seu povo para que nada fique sem saber, né? Por que Deus está fazendo isso? Não, Deus fala, Deus mostra, Deus nos confronta e isso é muito bom. Hoje a gente vai ler um texto de Ezequiel 24, é o início da nossa leitura, que fala sobre a panela fervente, né? Fala sobre esse momento da história aí que realmente vai ficar cada dia mais difícil. Nós estamos aqui no ano 589 já, né? O exílio, a destruição de Jerusalém acontece no ano 586. Então nós temos exatamente 3 anos aqui em que Deus vai dar esse desfecho para Jerusalém, para todo Israel. Ezequiel 24 diz assim: no 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim, e disse ele: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano. Ponha a panela para esquentar, ponha-a para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça-a ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaços por pedaços, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não a derramou no chão, onde o pó o cobriria, para atiçar a minha ira e me vingar. Pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária,
Eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhe bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seus resíduos espessos. Ora, a sua impureza é a lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu agir, não me conterei. Não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano Senhor. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: essa palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, Ezequiel, nesse último capítulo, antes de começar esse desfecho, ele está falando então como se Deus estivesse dando uma parábola, né, de uma grande panela. Israel é essa panela, né? Judá, Jerusalém é essa panela em que Deus está pondo muita lenha embaixo para tentar purificar as impurezas, para limpar esse bronze. Bronze fala de pecado, né? De algo sujo, de algo cheio de impurezas. É para isso que o bronze servia. Então, muito provavelmente, Deus está dando essa parábola, essa tipologia, essa alegoria, trazendo um comparativo com a própria cidade, com os muros, né, de Jerusalém, que serão cercados nesse momento, a palavra está dizendo, e o Senhor trará a sua ira, então, sobre todo o seu povo. O reinado de Zedequias próximo do fim. Então agora começa esse finalzinho, né, esses últimos 3 anos, onde o Senhor realmente vai dar o desfecho dessa história. A cidade prestes a ser conquistada. Nós estamos aqui então no ano entre 589 e 587, né, os últimos 2, 3 anos ali do cerco. E aí o rei da Babilônia realmente cerca. Jeremias 52, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: a ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Então, vocês veem que foram 2 anos, né, o cerco. Do 9º ano, né, no 9º ano do rei Zedequias até o 11º. Então, durante 2 anos, Jerusalém foi cercado por todo o exército do rei da Babilônia, e esses cercos geralmente serviam para enfraquecer a cidade. Eles cercavam todo o arredor daquela cidade, então não entrava e não saía mais nada e nem mais ninguém, nem para comprar alimento, nem para buscar água, nada. Eles não tinham condições de sair da cidade porque estava cercado. Quem ultrapassasse os muros, com certeza já morreria
pela espada ali do exército, né, do rei da Babilônia. E eles aguardavam então o momento oportuno, o momento certo, em que a cidade estava totalmente já devastada pela fome, pela escassez, pela fraqueza, pelas doenças, né? Porque tudo isso ia atraindo doenças, as pessoas começavam a se automutilar, né? Por causa da fome, da escassez, da dificuldade, da sede e de tudo que vinha com esses cercos. Então, durante 2 anos, o rei da Babilônia já cerca ali Jerusalém e o rei Zedequias está no poder e ele se rebela então contra o rei da Babilônia. Jeremias 39, versículo 1 vai falar sobre isso também. Foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. No 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Segundo Reis 25, versículo 1 e 2 também fala sobre isso. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. 2 anos, né? Então, do 9º ao 11º ano de Zedequias, a cidade foi sitiada pelo rei Nabucodonosor. Aqui acontece também a morte da esposa de Ezequiel, né, o profeta Ezequiel. Ezequiel 24, versículo 15, 16, 17 e 18. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então o Senhor traz o exemplo para Israel através justamente da morte da esposa de Ezequiel. É triste olhar para esses textos, mas como Deus fala através de situações, através de circunstâncias ao nosso redor, e Ele está sempre trazendo alertas, sempre trazendo avisos. Infelizmente, a dor de alguns é o alerta e salvação para outros. Então, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Muitas vezes o que é dor para nós serve de salvação para outros. E isso é triste de falar ou triste de viver, mas é uma realidade que Deus faz porque Ele ama os seus filhos, Ele deseja salvar o máximo possível. E ainda que para que alguém seja salvo, eu precise morrer, mas eu já estou salva também. A esposa de Ezequiel, muito provavelmente uma mulher santa, uma mulher de Deus. Deus sabia que a morte dela não seria para a perda, mas que talvez através da sua morte fosse um alerta para Israel. Então ele pede para Ezequiel não chorar, não prantear, não fazer lamento, né? Mas gemer sozinho. O Senhor conhecia o coração de Ezequiel e Ezequiel sabia também do coração de Deus. Nesse momento acontece a 4ª deportação. Já é a 4ª vez que muitos israelitas, né, muitos hebreus, são levados cativos para a Babilônia. Aqui acontece o 4º. E nesse momento vão 832 pessoas cativas, né, no começo desse cerco, nesse momento em que eles cercam ali Jerusalém. Esse texto está lá em Jeremias 52, versículo 29. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Então, é bem curtinho o versículo, mas está falando sobre essa deportação que vai então para a Babilônia, nesse momento. Jeremias é detido, Jeremias 32, do versículo 1 ao versículo 5. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com seus próprios olhos.
e ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele, e ainda se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Então, nesse momento, por causa dessa palavra, né, que Jeremias traz mais uma vez ao rei Zedequias, de que ele seria capturado, de que ele seria morto, de que a cidade será tomada, Deus está falando o que ele vai fazer. Jeremias não tem outra palavra na sua boca a não ser a palavra de Deus, ainda que essa palavra seja difícil, ainda que essa palavra seja dura, ainda que essa palavra seja de juízo, ainda que essa palavra seja contrária à vontade do homem, mas era a palavra de Deus. E Jeremias não temia, ele falava com toda a força. E por isso ele estava aprisionado nesse momento pelo próprio rei Zedequias, por não aguentar, né, receber essas palavras proféticas da parte de Deus falando de toda essa destruição. Prevista a destruição iminente, Jeremias 34, versículo 8 ao 22. Diz assim: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso mudou de ideia e tomou de volta os homens e mulheres que haviam libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente, vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os seus homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhe a vida, e do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Então, mais uma palavra que o próprio povo, né, recebe por pura desobediência, porque se esqueceram principalmente da aliança do passado, em que o Senhor disse claramente que eles jamais deveriam fazer dos seus irmãos compatriotas escravos. Mas se a pessoa se vendesse por algum motivo, por alguma dívida, eles até poderiam comprá-lo como escravo, né, pagar por eles, para que eles não morressem, para que eles tivessem a dívida sanada com algum credor, mas durante somente 6 anos eles poderiam ter essa pessoa como escravo. No 7º ano ela estaria livre. Isso é a lei do levirato, se não me engano. Mas o povo não obedeceu. E aqui eles tinham já libertado
os seus escravos no momento em que eles recebem essa palavra do rei Zedequias, de que é o tempo de libertar os escravos, mas eles voltam atrás, eles temem, né, por esse momento tão difícil que Israel está passando e voltam a escravizar, tomam de volta aqueles que eles haviam libertado, eles tomam de volta. E o Senhor diz assim: da mesma forma que vocês têm desobedecido a minha palavra, da mesma forma que vocês têm sido rebeldes contra mim, têm simplesmente agido segundo a vontade de vocês, é por causa disso que eu vou trazer então espada, fome e peste. Toda destruição que eu profetizei vai acontecer. E nesse momento sobre vocês aqui em Jerusalém, é isso que vai acontecer. Zedequias vai ser preso também, levado, os cadáveres de vocês ficarão como alimento para as aves do céu e os animais selvagens, né? Gente, toda essa palavra está descrita praticamente lá em Apocalipse também. Nós vamos ver isso quando a gente começar a ler o livro. Eu fico muito feliz em ver que a palavra de Deus ela se completa, né? A palavra de Deus ela não entra em contradição em momento nenhum. Deus só vai completando a sua mensagem. Então, nesse momento, a destruição era só sobre Israel e os seus arredores. Na volta de Cristo, a redenção da terra, essa destruição através do anticristo vai acontecer sobre toda a terra, não mais sobre uma região simplesmente, mas agora a coisa ficou grande, né? A coisa ficou maior. Então é isso que Deus vai fazer. Continuação das profecias de Ezequiel na Babilônia. Agora ele vai profetizar contra o Egito, conquistado em 569 até 525. Se nós olharmos historicamente, né, da parte da história, para as guerras que houveram nessa época, gente, se você pegar ali por volta do ano 600, vou pegar um pouquinho antes, né, 600, por volta de 580, né, se você pegar a época, essa época em que a Babilônia estava ganhando território, né, em que o rei Nabucodonosor realmente estava se tornando um grande tirano por toda a terra, conquistando muitos territórios. A Babilônia passou a ser realmente o maior império da terra. Vocês vão ver que o Egito foi uma dessas terras conquistada através de guerra, houve guerras terríveis ali e eles então foram conquistados e a Babilônia se tornou a mãe, né, a dona do Egito nesse momento também. Então, durante esses 40 e poucos anos aqui, né, 44 anos, o Egito foi um território conquistado e governado, né, pela Babilônia. Então, é isso que a gente vai ver Deus falando aqui sobre o Egito. Nós estamos aqui por volta do ano 588 já, né, 2 anos aí para a destruição de Jerusalém. Ezequiel 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor, trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Perdão aí, gente, pelos vizinhos aqui. O barulho é grande. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos.
Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra de seus antepassados. Ali serão um reino humilde, será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade, por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o soberano. Gente, quando você olha para o Egito hoje e você pensa no Egito do grande Egito, com todos os seus faraós, com todas as suas grandes riquezas, foi um tempo de muita prosperidade e muita riqueza. O Egito foi o primeiro grande império em toda a terra, né? Foi o grande império em toda a terra que mais se ergueu, que mais teve riquezas e que realmente foi uma nação muito bem vista por todas as outras nações. Mas eles, infelizmente, desobedeceram a Deus com todas as suas práticas, né, que a gente já sabe, com todos os seus ídolos, com todos os seus deuses, com o próprio faraó querendo ser um deus. Então, infelizmente, as práticas do Egito, as práticas, né, que eles tinham ali, eram totalmente contrárias à palavra de Deus. E a gente sabe de onde descende os egípcios, né? Se vocês olharem lá na genealogia, vocês vão ver também que descende de Cã, né? Do filho do meio de Loé, que se rebelou contra o pai. Bom, então nós sabemos que o Egito tem todo esse passado. E aqui o Senhor está dizendo que nesse momento em que a Babilônia toma realmente esse território para ele, durante 40 anos, eles são totalmente escravizados, vamos dizer assim, né? A Babilônia se torna governadora também do Egito. E eles então se tornam, depois disso, uma nação mais humilde. O Senhor permite que eles reconstruam o Egito novamente, mas essa nação nunca mais vai ser a mesma. Eles nunca mais vão ser o Egito que foi no seu passado, porque Deus os humilhou, Deus fez com que eles entendessem de que Deus era o Senhor sobre toda a terra. E em vários momentos, né, na verdade, Deus se mostrou Deus para o Egito, mas mesmo assim eles preferem não se converter ao Senhor. Mas haverá um tempo em que o Egito será uma terra também redimida. Existe uma promessa dentro da palavra a respeito do Egito também, de ser essa terra abençoada por Deus. Agora a gente vai falar contra Tiro, também outra região que também foi conquistada pela Babilônia nesse momento. Eles ficaram também alguns anos aqui, do ano 585 até o ano 573, debaixo também de domínio babilônico. Ezequiel 26 fala sobre isso. Vamos lá. É o nosso último texto de hoje. Ezequiel 26 vai falar sobre essa profecia contra Tiro. Ezequiel 26:1. No 11º ano do primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, ó portal das nações está quebrada, e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor: contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército.
Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros. Quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados, os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim aos seus cânticos barulhentos, e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, Senhor, falei, palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu o cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem à cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem à cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá, será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Gente, essa é uma palavra contra outra região, que é chamada de Tiro. Eu não me lembro agora no mapa onde está Tiro, mas eu vou tentar lembrar e depois eu falo para vocês. E se alguém quiser pesquisar, pode pesquisar para ficar mais fácil. Mas é uma cidade litorânea, né? Isso a gente já sabe. Se não me engano, ele está perto ali da Filístia, na parte de baixo, se não me engano, de Israel. Mas o Senhor está trazendo também uma palavra de muito juízo, né, sobre essa região, porque eles se alegraram com a destruição de Israel. Eles se alegraram por achar que agora que Israel estava sendo devastada, eles poderiam tomar toda a riqueza, eles poderiam tomar todo o território, eles poderiam tomar posse daquilo que Deus havia dado para o seu povo. Então o Senhor traz também uma palavra de juízo sobre esse povo, que simplesmente, além de desobedecer a Deus com as suas práticas, com os seus rituais, com a sua vida, né, de pecado, ainda zombaram, desejaram toda a riqueza, desejaram tomar posse de tudo que era de Israel. Por isso que Deus está trazendo essa palavra contra Tiro também. Amanhã a gente vai continuar aqui dentro de Ezequiel, só que agora 27, que vai falar um pouco sobre Tiro também. Ezequiel 28, Ezequiel 30, né? Acho que 30, 31, alguma coisa assim. A gente vai falar sobre esses capítulos amanhã. E a gente vai continuar, porque agora está caminhando para esse desfecho do ano 586, onde realmente Nabucodonosor toma literalmente Jerusalém, destrói, queima tudo, vira uma verdadeira guerra naquele lugar e tudo é totalmente devastado. Nós vamos ver isso durante esses próximos dias, tá bom? Então, Deus abençoe, ótimo final de semana aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para gravar a nossa leitura de amanhã, em nome de Jesus.